Semana passada nós iniciamos a nova série de mensagens, a qual nós intitulamos como Verdadeira Adoração. Colocamos o tema, Verdadeira Adoração é igual a verdadeiros adoradores. E aí nós refletimos na narrativa do Evangelho de João, capítulo 4, onde no diálogo de Jesus Cristo com a mulher samaritana à beira do poço, no momento de sede, Jesus trabalha ali e orienta aquela mulher samaritana a despeito de verdadeiros adoradores, que o Pai assim o busca para que o adorem em espírito e em verdade. E aí nós começamos a trabalhar algumas questões que nós chamamos de quebra de paradigmas, aquilo que costumeiramente nós estamos habituados e a gente vem concebendo com o passar do tempo, que na mentalidade de alguns de nós, adoração é o momento quando nós cantamos, quando nós tocamos um instrumento ou exaltamos a Deus com frases. E nós falamos que a adoração não é apenas isso, a adoração é também isso. Mas a adoração é muito mais do que isso, ela transcende isso. E aí nós trabalhamos dentro do tema adoração, verdadeira adoração, verdadeiros adoradores, que é confissão de pecado. Mas isso foi pregado domingo passado, e quem quiser entender melhor essa mensagem, é só acessar o endereço nosso no boletim, no canal do YouTube que nós temos ali. Na mensagem de hoje nós vamos prosseguir dentro dessa temática, e nós vamos pensar outras 3 maneiras de vivermos a verdadeira adoração a Deus. E para isso eu peço que você abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 12, onde eu vou ler do versículo 28 a 31. E eu peço que você não feche mais a sua Bíblia até o final da mensagem dessa noite. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versos 28 a 31. Deixa a Bíblia aberta, vamos orar mais uma vez. Querido Deus, eterno Pai, nós oramos ao Senhor nesse momento reconhecendo o quão falho e pecadores nós somos. E por isso nós carecemos nesse momento quando abrimos a Tua Palavra, cremos que é a verdade absoluta do Senhor, e nesse momento onde vamos ler e expor a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo continue a nos iluminar, para que possamos compreender a leitura e a exposição da Tua Palavra, para que possamos, ó Deus, com graça ministrada pelo Teu Espírito Santo, buscarmos corresponder à ministração da Tua Palavra. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versos 28 a 31, diz a palavra de Deus. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Nós vamos intitular a mensagem dessa noite, Adoração Resultada de Atos de Amor. Adoração resultada de atos de amor. Em primeiro lugar, amor a Deus de todo o coração e alma. Só para que possamos entender aqui no aspecto do coração, eu sempre tenho colocado para a igreja que o nosso coração ele serve para bombear o sangue nas correntes sanguíneas. O nosso coração, na verdade, ele não é o lugar dos sentimentos. O campo dos sentimentos, das emoções, é a nossa alma, ali que está a vida. Mas as pessoas foram entendendo que o coração é aquele que sente, é aquele que deseja, né? Na verdade, ele bombeia sangue e outras questões. Quando não, ele serve para entupir as veias, aí é complicado. Mas na concepção do povo hebreu, e isso veio na narrativa bíblica, a coração, que vem da palavra hebraica leb, é centro da vida intelectual e espiritual. Os hebreus entenderam um determinado tempo da vida deles, que o coração tinha a ver com o centro da vida intelectual e espiritual deles. E na concepção dos hebreus, a alma é nepes, campo das emoções e sentimentos. Com o passar do tempo, os hebreus vão entendendo que ambos ali acaba se reportando a essa realidade de emoções e sentimentos e é tido como emanadas do coração.
Hoje nós sabemos, porque a medicina já nos ensinou, nos orientou, que o coração tem a sua serventia de bombear o sangue nas nossas veias. E que, de fato, a Bíblia tem nos ensinado que a alma é esse campo das emoções, dos sentimentos, que deseja e joga para a mente aquilo que nós somos levados a realizar. O adorador, ele inicia a sua vida de adoração, isso todo crente no começo da sua conversão, ele inicia a sua vida de adoração a Deus, um pouco com um sentimento de obrigação. Em que aspecto? Deuteronômio capítulo 10, verso 16, há uma convocação ao povo hebreu dizendo assim, olha, circundai, pois, o vosso coração. É a palavra de Deus dizendo ao povo hebreu, olha, consagrem. A circuncisão significava consagração a uma separação para Deus. Olha, vocês têm que ser circuncidados. Circuncidados no coração de vocês. Vocês precisam entender que a vida de vocês pertence ao Senhor. E aí o povo hebreu, assim como o novo convertido, vai entendendo, olha, eu adoro a Deus porque é preceito bíblico, eu adoro a Deus porque a palavra de Deus está dizendo que eu devo adorar a Deus. Então, por isso que a adoração inicial na vida do crente, ela parte de um sentimento de obrigação. Mateus 12, 34 fala da sinceridade do coração. A boca fala o que o coração está cheio, não adianta falar, já foi, falou, já foi. E nisso, quando nós lemos Mateus 12, 34, fala, olha, cuidado com o que você está alimentando o teu coração. E para nós aqui, alma, bem entendido. Cuidado com o que você está alimentando a sua alma. Porque é isso que você vai dizer. Provérbios 4, 23, há uma outra convocação, a qual o povo hebreu precisa seguir, e eu e você somos orientados. Quando diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então nós passamos a entender, olha, a Bíblia diz que eu tenho que guardar o meu coração, ou seja, a minha alma, tomar cuidado com o que eu vejo, com o que eu ouço, com o que eu leio, porque isso está alimentando a minha alma, e se eu não tomar cuidado, a minha alma vai fazer aquilo com o que eu mais a alimento. O que nós estamos tratando, coração e alma, quando eu disser um ou outro, se trata do mesmo. Mas depois desse sentimento de obrigação, e aí nós vemos no processo da santificação, que o crente, graças a Deus, vai amadurecendo e vai crescendo. Ele vai deixando de ser criança na fé, e ele passa a ser um adulto na fé, e sempre amadurecendo. E aí nós vemos que da obrigação o adorador aprende a adorar a Deus por amor. Não é mais obrigação. Eu não adoro a Deus apenas porque a Bíblia diz que eu tenho que adorar a Deus, mas eu adoro a Deus porque eu amo a Deus. E aí, quando esse adorador está vivendo esse momento, esse amadurecimento, ele já começa a dizer, igual o profeta Isaías, no capítulo 12, verso 2 e 3, eis que Deus é a minha salvação, e eu confiarei nele. Ele começa a dizer, como salmista, no capítulo 63, verso 1, ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti. Quer dizer, o salmista já diz, Deus, eu não estou te buscando agora, porque a tua Bíblia diz que eu tenho que buscar, e como crente eu tenho que obedecer. Não, Deus, eu estou te buscando porque já faz parte na minha alma essa necessidade. Eu já tenho sede de buscar ao Senhor. É o amor dele por Deus. A adoração a Deus de todo coração e alma, no louvor cantado, que mais vocaliza a dignidade de Deus do que as necessidades humanas. Eu e você somos chamados a termos bastante atenção, que enquanto nós adoramos a Deus cantando, que seja uma vocalização, um cantar mais sobre a dignidade de Deus, de quem Ele é, do que necessariamente as necessidades do homem. E aí é o cuidado que nós chamamos as letras, as teologias daquilo que se canta, que muitas vezes está se falando mais da necessidade do crente, Deus vir a serviço dele, do que de fato a dignidade de Deus, de quem Ele é. Uma adoração a Deus de todo coração e alma, nos cultos onde há confissão de pecados. Eu creio que de domingo passado para cá, há uma nova compreensão desse período que nós temos no início do culto, de tempo de confissão de pecados, onde nós entendemos que confessar pecado é algo prazeroso, é algo onde nós entendemos que é adoração a Deus, porque nós entendemos que somos pecadores e Deus é santo.
A adoração a Deus de todo coração e alma, nas orações que eu e você fazemos, tanto no culto coletivo, quanto na nossa particularidade, porque nós entendemos também que a adoração ela não é confinada ao templo, ela não é confinada ao dia de domingo e à hora do culto, das 7h30 às 9h30 ou 9h. A adoração ela deve ser vivenciada por todo crente em toda a geografia, todo dia e todos os lugares. E que essa adoração nas nossas orações, durante a semana, sejam orações que tenham no seu arcabouço mais gratidão a Deus e mais intercessão por outros do que pedidos para nós mesmos. A adoração a Deus de coração e alma, onde a mensagem bíblica que é pregada a nós, em culto como esses, onde a mensagem bíblica que vem a nós quando nós lemos em casa, seja uma mensagem bíblica a qual eu e você nos curvemos diante dela e venhamos a corresponder com temor e tremor a Deus. Você percebeu? Tudo isso é adoração e até agora eu não falei de cantar, que também é um momento onde se adora. Adoração a Deus de todo coração e alma, onde o amor a Deus é o amor ágapas. Né? Antes que alguém fale, pastor, o senhor está equivocado, é ágape. Não, ágape é da raiz grega de ágapas. Por isso que eu estou usando essa expressão. O amor a Deus é o amor ágapas. O que eu estou querendo dizer e por que eu trouxe essa terminologia? Porque o amor ágapas, ele tem a ver com o amor sacrificial, que vai além do amor na palavra de Deus, que vem da palavra filo, para alguns fileu. Que o amor filo é amor de amizade, amor de afeição, amor de declaração. Nós precisamos entender que a expressão amor nas Sagradas Escrituras, ele tem significados diferentes, por isso que a gente tem que olhar sempre para o contexto da narrativa bíblica. Então, quando nós lemos aqui o Evangelho de Marcos, capítulo 12, do versículo 28 a 31, que nós somos convocados a amar a Deus de todo o coração e de toda a alma, não é um amor filo, não é um amor de amizade, um amor de afeição, um amor de apenas dizer, eu te amo, ó Deus, e com minha voz te adorarei. Ô Senhor, como o Senhor é lindo, como o Senhor é maravilhoso. Não é essa adoração aqui. O amor a Deus aqui é o amor ágapas. É um amor sacrificial. É um amor onde eu e você precisamos estar dispostos, pelo nosso amor a Deus, e se necessário for morrer, por causa de Deus, por causa do seu reino, por causa do Evangelho, por causa da palavra. É esse amor, é essa adoração com todo o coração e com toda a alma que Deus me chama e te chama para vivermos a Ele. É o amor ágapas. E a pergunta que Deus faz a mim, e eu quero te colocar junto comigo nessa pergunta, é tal qual a pergunta Jesus fez para Pedro. Jesus, ele, em determinado momento, chega diante do seu apóstolo, Pedrão, e ele fala assim, ama-me mais do que estes? Jesus está falando assim, Pedro, você me ama mais do que todos os outros aí, que andam conosco, todo esse tempo? Aí Pedro diz assim, claro, Senhor. Aí Jesus fala, Pedro não entendeu, deixa eu perguntar de novo. Pedro, ama-me? Claro, Senhor. Pedro, claro, Senhor. O amor que Deus estava perguntando para Pedro ali, não é o amor filo. Senhor, eu tenho a maior consideração por ti, estamos juntos, Jesus. Senhor, eu tenho um sentimento, eu tenho uma amizade, afinal de contas nós estamos há 2, quase 3 anos juntos. Senhor, é claro que eu te amo, eu falo bem do Senhor por onde eu vou. Jesus falou, Pedro, não é esse amor não, eu estou perguntando se você tem um amor ágapas, estou perguntando se você está pronto a morrer por mim, Pedrão. É isso que eu estou te perguntando. Quando nós somos chamados a viver esse amor, ágapas, amar a Deus de todo o coração e de toda a alma, Deus está te convidando e me convidando ao amor sacrificial. Deus quer saber se estamos dispostos a morrer por amor a Ele. Não se cantamos ou oramos que o amamos. Não é pecado cantar que nós amamos a Deus. Devemos cantar que amamos a Deus. Mas além dessa expressão de louvor e adoração no cântico, Deus pergunta a você e a mim, você me ama, ágapas? A adoração resultada de atos de amor a Deus, nós vimos nesse primeiro momento que é adorar a Deus com o amor ágapas, o amor sacrificial. Em segundo lugar,
O amor e a adoração a Deus com todo o entendimento. Amor e adoração a Deus com todo o entendimento. Volte seus olhos à palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso 30 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, termine lendo comigo, e de todo o teu entendimento. Graças a Deus, todos nós aqui temos mente, psique, todo mundo raciocina aqui, ok? Deus está nos convocando, na pessoa de Jesus Cristo, a que o amemos, que vivamos uma adoração a Deus com um amor de todo entendimento. Que a palavra para mente aqui é dianoia. Esse todo entendimento vem de dianoia, que significa, olha, Deus quer que eu e você o amemos, e isso é adoração, com a capacidade de pensar, com a capacidade de refletir em nossos atos de adoração. Deus não quer que nós apenas vivamos uma adoração emotiva, impensada, sem entender o que de fato está sendo feito. Uma das perguntas que eu mais tenho utilizado por onde eu passo e converso com pessoas, e na classe de novos eu tenho perguntado muito isso, é saber o que fazemos e por que fazemos o que fazemos na adoração a Deus. Você já parou para se perguntar? Por que você participa do culto como ele é realizado aqui na IPB Coab? Você já parou para perguntar de toda a liturgia, do começo ao fim, por que é assim? É assim porque o pastor falou. Não, não deve ser assim. É assim porque há anos vem sendo assim. Não, você começar a fazer pergunta. Não é ficar revoltado com aquilo que acontece, mas é entender o culto que você está vivendo, é entender a adoração que você está vivendo, não apenas entrar na multidão e vivenciar porque a multidão está fazendo, e se a multidão está fazendo, então está certo. Mas é se perguntar, quando nós somos chamados para amar a Deus, na pessoa de Jesus ele fala, olha, amem ao Senhor com todo o entendimento de vocês, ou seja, entenda quem é Deus, saiba quem é Deus, para que vocês amem de fato a Deus dignamente. E é óbvio que ninguém conhece a Deus e ninguém sabe quem é Deus na sua totalidade. Nós só sabemos quem é Deus até onde Ele se permitiu revelar aqui nas Sagradas Escrituras, porque Ele é infinito. Nós nunca vamos saber totalmente sobre a pessoa de Deus, mas aquilo que Ele se permitiu revelar, sim. E dentro desse aspecto, nós estamos fazendo essa pergunta. Nós entendemos a adoração? Nós entendemos ao Deus que nós adoramos, ou nós fazemos aquilo que algumas pessoas nos mandam fazer na hora da adoração, ou a adoração que eu vivo na particularidade? Há dois elementos, um dos livros que eu li e me incentivou a pregar essa mensagem, é o livro do nosso irmão que já foi para a glória, o pastor Russell Shedd, e ele coloca ali a fala de um pastor do seminário de Princeton, o Arlo Duba. Ele coloca assim, há dois elementos que norteiam o ato do crente que vai ao culto para adorar a Deus. O primeiro elemento ele chama de elemento objetivo, e ele fala assim, muitas pessoas são atraídas à adoração do culto pela obrigação religiosa em se apresentar diante de Deus. Muitas pessoas se veem obrigadas, hoje é domingo, eu tenho que ir à igreja, eu tenho que prestar a adoração a Deus. Esse é o elemento objetivo. Se vê obrigado, virou um ritual, e esse ritual de obrigação ele acaba indo. E ele faz um paralelo, é mais ou menos como um empregado que bate o cartão no relógio do ponto. E no culto a Deus ele diz assim, porque eu fui e adorei, então agora eu acho que eu vou receber proteção ou alguma bênção de Deus. Afinal de contas eu fui e fiz um holocausto, um sacrifício, eu adorei a Deus. Então eu vou receber dele a proteção e uma bênção. Sabe aquelas frases, aquela ideia que você diz assim, quando alguém está bem na perrenga, a pessoa, por que está assim? Você fala, você precisa ir para a igreja. Você precisa ir para o culto. É óbvio que todos nós temos a necessidade de viver igreja, de viver culto. A questão é a motivação, se ela é correta ou errada. Muitas pessoas vivem esse elemento objetivo. Vêm adorar na obrigação e esperando uma proteção e alguma bênção
para que Deus o dê. E aí acaba o culto domingo, assim, beleza, agora tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, só tenho que voltar aqui para adorar agora domingo, ou seja, eu já cumpri. Estou protegido para o resto da semana. O segundo elemento que ele trabalha é o elemento subjetivo, que ele diz assim, muitos vão adorar a Deus, e com sinceridade, porque eles dizem que o culto me faz sentir bem, é gostoso estar lá. Eu confesso, para mim faz bem estar aqui. Mas muitos ficam nessa, porque eu me sinto bem. Eu estar no espaço que eu chamo de sagrado, com os ritos sagrados, me faz sentir bem. No culto, quando eu adoro a Deus, eu tenho um sentimento de culpa que é afastado. Eu sei que eu sou pecador, mas agora eu vim, eu adorei a Deus, eu ajoelhei, então eu estou me sentindo bem. Essa questão subjetiva. Não é ruim se sentir bem, isso faz parte. Mas é a motivação. Eu vou para me sentir bem. Aí a pergunta é, nesse elemento subjetivo e objetivo, nós adoramos a Deus com entendimento? Sabendo de fato quem Ele é? Ou eu estou adorando a Deus numa concepção religiosa que eu fui copiando de um, de outro, de outro, de outro? É algo passivo de que façamos perguntas, serão essas as motivações de vir ao culto e adorar a Deus? Afinal, por que você adora? Como você adora? Adorar a Deus com a mente é amar a Deus entendendo ao Deus que nós adoramos. Que esse Deus, Ele é um Deus de amor, que apesar dos meus e dos seus pecados que nos coloca a culpa, Deus não vive nos acusando. Porque isso tudo já foi pago em Cristo, lá na cruz, há mais de 2000 anos atrás. Deus, Ele não espera a sua e a minha adoração como um alívio para as nossas culpas. Adorar a Deus com a mente, com o entendimento, é adorar a um Deus que eu entendo que Ele é um Deus de graça, que apesar de não merecermos nada dEle, o nosso Deus não espera a nossa adoração para que Ele nos faça então nos sentir bem, para que Ele então venha garantir a nossa proteção e nos dar mais uma bênção. Esse é o Deus, Deus da graça, Deus do amor. Uma das coisas que a gente vem refletindo, a gente vem analisando e pensando ainda neste ponto da mensagem, viver uma adoração onde eu amo a Deus com todo entendimento, entendendo toda essa questão litúrgica, entendendo quem é Deus, o culto coletivo, o culto individual. E eu gostaria de lançar algumas perguntas para você. O pessoal da classe de catecúmenos, eles estão vivenciando isso, e eu falei que eu ia trazer num determinado momento da mensagem também, né? Há mais ou menos 2 anos ou 3 anos, já foi liberado pela CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos Brasileiros. Talvez eu esteja equivocado com uns 2 ou 3 anos, mas é mais ou menos esse tempo, onde a Igreja Católica foi autorizada a voltar a vivenciar a missa em latim. E pelo menos até onde eu sei, de informações de professores meus do mestrado, 2 igrejas, já em São Paulo, realizam a missa em latim. E pasme, está no nosso linguajar bombando, está enchendo de gente. E aí já se é discutido e pensado e perguntado, mas fala, como que se explica um fenômeno desse? Porque isso é um fenômeno religioso a ser estudado. Como que se explica no século 21, onde nós vivemos o século das perguntas, das indagações, onde nós queremos entender o que nós estamos fazendo, como que no século 21, pessoas ainda enchem determinadas catedrais, enchem determinados prédios, onde eles vão participar de um ritual, num espaço que eles declaram sagrado, onde eles não vão entender burufa nenhuma, porque vai ser realizada a missa em latim. E mal se sabe o português. E aí você me pergunta, mas como que ainda lota? Porque há no ser humano esse sentimento religioso e essa ideia de que basta eu ir ao espaço sagrado, à catedral, aquilo que eu chamo de igreja, que eu falo que ali é a casa de Deus, e ali Deus então está presente,
mesmo que eu não entenda o que vão dizer ali, mas eu já me sinto bem, porque eu fui no espaço sagrado. Basta eu estar no espaço sagrado, e enquanto o padre de costa falando em latim, eu não estou entendendo nada que ele está falando, mas ele é o sacerdote que está lá na frente, vestido de batina, e quando ele estende a mão, eu me sinto abençoado, mesmo que eu não entenda a homilia, mesmo que eu não entenda o latim. Isso também no meio evangélico? Não é só lá. Por que muitas pessoas, até mesmo no meio evangélico, ainda têm essa ideia religiosa de que basta eu ir à igreja Irineu Gomes Chaves, a presbiteriana da Coab, porque lá eu vou entrar, e lá eu vou me sentir na casa de Deus. Já temos ensinado que Deus não mora aqui não é a casa dele. Fica bem entendido? O céu é o seu trono e a terra é estrado para os seus pés, segundo Atos capítulo 7. Mas Deus se faz presente aqui em qualquer lugar que a igreja se reunir. Que diz em Romanos, quando estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu me farei presente. Mas ainda na cabeça de alguns diz, não, para mim ali é a casa de Deus, pronto, chega e acabou. Mesmo que o pastor fale que não sou eu, é a Bíblia que diz que não é. Mas alguns vêm nesse sentimento, eu fui à casa de Deus, eu fui ao domingo, então eu me sinto bem. E aí algumas já não vão poder dizer isso, porque eu já sou meio diferenciado e não me acho melhor por causa disso. Vão dizer, e o fato do pastor Arnold estar lá na frente, e quando então ele levanta as mãos e ora, aí eu me sinto abençoado. Não sai raio, não sai poder nenhum daqui. Não sai nada. Por que o senhor levanta a mão? Porque a Bíblia diz, erguei mãos santas. Abençoe o povo, mas quem abençoa é o Deus que mandou abençoar, não são as minhas mãos. Vamos supor que eu não tivesse os braços, como é que eu ia abençoar você, gente? É o Deus que abençoa. Mas ainda dentro desse aspecto, algumas pessoas vão dizer, bom, eu já não vou poder dizer que a figura do nosso sacerdote, pastor Arnold, está lá com a batina, porque nem terno ele usa mais. E ainda existe isso no nosso meio. E eu fiz essa pergunta para os meus alunos no seminário, no sábado de manhã, quando eu falei para eles assim, porque eu vou vestido como eu venho na quinta-feira e no domingo de manhã. E eu acredito que eu ando limpinho, cheiroso, bem cuidado para minha esposa que lava e passa minha roupa. Mas eu fui de sapatênis, calça jeans e uma camisa gola polo. Aí eu entro na sala, boto já as cadeiras tudo em círculo, nada desse negócio enfileirado, que aqui não dá para pôr em círculo, senão já estava tudo em círculo aqui. E aí, em círculo, uma aula dialogal, onde eu falo, eles perguntam, eu levo o texto e vai, e entra a crise, pergunta e indaga. E aí eu falei para eles assim, olha, eu estou aqui como professor de vocês, certo? Miserável pecador que sou. Eu falei assim, e eu estou dando aula de culto e liturgia para eles, na disciplina agora. E eu falei assim, olha, vocês estão vendo aqui o professor de vocês? Camisa gola polo, surrada, mas limpinha, cheirosa. Calça jeans e sapatênis. Imagine se esse professor que Jesus fala vai entrar daqui 5 minutos. E aí ele vai chegar aqui de brilhantino Gumex no cabelo, de terno, paletó e gravata, um mocassim do bom, vai colocar vocês tudo em fileirinha, encher o quadro de matéria. Vocês vão respeitar mais quem? Eles olharam para mim e deram risada. É claro que é esse que vem de terno, vem de gravata, bem vestido. Eu falei assim, percebe? O que a gente faz com a religiosidade? Muitas vezes a gente valoriza a casca e esquece do conteúdo. Porque na formatação do religioso, seja ele católico, espírita, macumbeiro, umbandista, porque até no terreiro de Umbanda, você vê os sacerdotes lá que eles denominam, vestidos de roupa branca e turbante na cabeça, porque tem que diferenciar quem é o sacerdote ou a sacerdotisa. E aqui nós temos ensinado que o pastor não é sacerdote sozinho, todos nós somos sacerdotes, conforme 1 Pedro 2,9. Todos são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo eleito, escolhido por Deus. Dentro desse aspecto é que nós estamos colocando para os irmãos. Não se engane, pare de pensar que é o espaço que talvez na cabeça de alguns ainda é tido como sagrado, que é esse pastor miserável pecador, que não usa paletó e gravata mais, não é para contradizer o gosto de alguns, é porque a gente vai entendendo que isso não tem nada a ver com cristianismo, isso tem a ver com religiosidade. E eu confesso para vocês, hoje no meu 16º ano de pastorado, eu fui daquele que saiu do seminário bombando, gostando de usar terno. A gente se sente um pouquinho mais, não sente?
E aí ganho terno ali, ganho terno aqui e tal. Graças a Deus eu ganhei muito, comprei acho que só um. E aí vou usando o terno. Mas chega uma hora que você vai percebendo que isso distancia você dos demais. E isso até os demais olham para você diferente. Ele é o cara, ele é o sacerdote, nós somos o povo aqui. Então, por uma questão de consciência pessoal, minha bíblica, respeito os meus colegas pastores, que querem usar terno, que gostam de usar terno, não acho que eles são mais nem menos espirituais do que eu os respeito. Eu só tenho entendido que na palavra de Deus, isso não tem necessidade. Não tem necessidade. E se alguns estão em crise aqui, me procura durante a semana que eu oro com você e por você. Tá certo? Sabe para quem que faz bem o pastor usar terno, paletó e gravata? Para Deus não, porque Deus não está nem aí com o meu paletó e gravata. Não, porque aí o senhor está dando o melhor para Deus. Não, porque aí o senhor vem bonito. É a roupa de ver Deus, né? Você vem até um pouquinho mais diferente no domingo, não vem? É a roupa de ver Deus. Porque a Bíblia diz que a gente tem que dar um melhor para Deus. Mas Deus nunca pediu esse melhor de vestimenta. Sabe quem que se sente bem com paletó e gravata? Com a mulher que tem que usar vestido, com o homem que não pode cortar cabelo? Quem se sente bem com isso é o ser humano, que exige isso. Porque na cabeça dele foi formatado essa religiosidade. É isso. E aí então a pessoa diz, agora que eu estou no espaço sagrado, com o sacerdote, de paletó e gravata, de batina, e eu estou com a roupa de ver Deus, agora a nossa adoração vai subir como aroma suave ao Senhor. E aí Deus olha para mim e para você e fala assim, esse ajuntamento solene, cheio de mãos ensanguentadas, né? O profeta Isaías fala isso. Para os religiosos que iam todos aparamentados. Pastor, o senhor está dizendo, chutando o pau da barraca, quebrando tudo, quer dizer que é para vestir de qualquer jeito? Alguém está falando de extremo aqui? Não falei para ninguém, vim aqui de camiseta regata, short sunquini, apertado, ninguém falou isso. O que nós estamos dizendo é que nós nascemos e crescemos, e a nossa cabeça vai sendo formatada religiosamente, e a gente não pergunta do porquê das coisas, e a gente só vai aceitando. E isso, ao invés de fazer bem, faz é mal. Faz é mal. E eu nem estou falando aqui para me justificar porque eu não uso terno e gravata. Eu não quero ter esse tipo de problema e dor de cabeça. Né? Já me libertei disso, graças a Deus. Mas, por que então a gente condiciona o espaço sagrado, que a gente diz ser sagrado? Por que a gente condiciona a roupa? Por que a gente condiciona o linguajar? E a gente está percebendo que a adoração a Deus aqui é amar a Ele com entendimento. É saber quem Ele é e quem eu sou. É essa adoração que Deus está esperando de você, meu querido, minha querida. Não é se você está vestido de A, X, B ou Z. Porque isso aí quem exige são as pessoas. Deus quer saber o teu coração, a tua mente, se você entende quem Ele é, e se você o adora de fato em espírito e em verdade. Adorar a Deus com entendimento é um desafio constante para cada crente que deseja amar a Deus como Ele nos amou, sem querer nada em troca. Terceiro e último lugar, adoração, amor a Deus com toda a força. A palavra força que nós vemos aqui no versículo 30, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Eu dei a volta e Deus me faz lembrar. Seguro o terceiro ponto, quero voltar para o segundo, eu também erro, cometo equívoco. O que eu queria dizer, com tudo isso que eu falei, quando eu mencionei a Igreja Católica, e quando eu menciono o meio evangélico, e aí eu quero que você responda isso só para você, tá? Só para você. Você tem entendido, verdadeiramente, você tem entendido todas as letras que você canta em adoração a Deus? Você tem entendido tudo que é pregado aqui? Ou alguns ainda se sentem só satisfeitos? Não, eu fui à igreja no domingo, no dia do Senhor, dia sagrado, espaço sagrado, o pastor estava lá, ele orou, o povo cantou, eu achei lindo, me senti bem. Não entendi nada se me perguntar o que aconteceu no culto, mas eu me senti bem. Se há pessoas assim aqui, é momento de você orar a Deus e querer começar a entender as coisas que acontecem aqui. Não querer viver uma adoração apenas emotiva, porque faz bem. Mas eu preciso entender Deus.
para que eu tenha uma adoração também em entendimento. Agora o terceiro ponto, voltando. Adoração verdadeira, amor a Deus com toda a força. A força que nós vemos aqui no versículo 30, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O que é isso? Que vem da expressão ichos ou icos, tem a ver com o corpo físico. Quer dizer então que pode dançar, virar piruleta e pular. Não é isso, calma, relaxa, segura a onda. O que é louvar a Deus com toda a força? E a expressão grega que é ichos, é corpo físico. Quando Deus diz que não quer sacrifício, sim obediência, porque a gente faz uso desses textos bíblicos isoladamente. Pastor, não, eu vivo a minha vida de crente quando dá, conforme dá. O senhor sabe, né, eu estou cansado, estou ocupado, eu estudo e trabalho, corro. É como se fosse só ele fazendo isso, ninguém mais fizesse. E aí vem aquele monte de desculpa e fala, eu estou cansado. E pastor, o senhor sabe, né, a Bíblia diz que Deus... Ele diz que prefere a nossa obediência do que sacrificar. Não é isso, pastor? Então, é isso, meu querido. Mas só que talvez a concepção de alguns esteja equivocada. Quando Deus fala que mais importa o obedecer do que o sacrificar, Deus está dizendo, vocês, isso é Antigo Testamento, vocês que vêm aqui, que traz a ovelha, o pombo, diante da posse financeira de vocês, e coloca o sacrifício na mão do sacerdote, e aí o sacerdote oferece esse sacrifício, só que vocês estão vindo aqui sem cuidar do órfão, sem cuidar da viúva, vocês estão vivendo em pecado terrível, não tem arrependimento durante a semana, e aí Deus fala, olha, eu não quero o sacrifício de vocês, pega esse pombo, esse cordeiro e suma daqui, porque mais importa a obediência de vocês, da minha palavra no dia a dia, do que esse sacrifício aqui na mão do sacerdote. É esse sacrificar que Deus não quer, e Ele quer a nossa obediência. Agora, quando nós olhamos aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso 30, que fala que nós somos chamados a amar a Deus, e essa adoração com toda a nossa força, a expressão original aqui em grego é ichos, ou ikos. Aqui Deus está dizendo, você tem que se desgastar sim, meu querido. Eu preciso que você se envolva fisicamente, vai cansar sim. Eu usei uma expressão com uma turma na semana passada, eu falei, rapaz, seguir a Cristo não é empurrar bêbado na descida. Seguir a Cristo é subidão, cara, é rampa. E às vezes o vento batendo contra. Seguir a Cristo, melhor dizendo, é igual o peixe que está nadando contra a correnteza. Isso é seguir Cristo. Jesus nunca disse que seria fácil ser seu discípulo. Foi fácil a salvação pela graça, porque Ele fez tudo. Mas a questão de ser discípulo, que aí depende também agora do meio do seu esforço. Só para ser discípulo, salvação é totalmente pela graça. É Ele quem realiza. Mas quando fala que nós devemos amar a Deus, não apenas com a alma e com o coração, não apenas com o entendimento, mas com a força, é com o nosso físico. É um ato de sacrifício que nós somos chamados a fazer, um esforço. O que é, pastor? Fazer academia todo dia? Não, não é isso. É gastar as nossas forças físicas, a energia, a saúde que Deus te deu na obra dEle, no reino dEle. Romanos capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo, ele diz assim, Paulo rogou aos crentes de Roma, dizendo, apresentem os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo está dizendo, crentaiada, é para botar a mão na massa, é para se desgastar e vai cansar sim. O apóstolo Paulo, ele continua dizendo a despeito da sua vida de ministério, de serviço a Deus, onde fisicamente ele se dedicou, ele se doou. Ele se doou, obviamente, primeiramente de alma, de coração, de entendimento, inquestionável isso, e se doou fisicamente. Tanto que ele falou que eu sei passar frio, sei passar fome, sei ser preso, sei ser chicoteado, e tudo posso naquele que me fortalece. E não digo que estou cansado. Os adoradores que Deus convida para adorá-lo, são também convidados, se necessário for, a morrer por causa da sua causa. É desgaste físico, sim. Gálatas 2:20 diz, que é Paulo escrevendo a essa igreja, já não sou eu quem vive, e esse viver que agora tenho na carne, vivo no Filho de Deus, presta atenção no final do versículo, que me amou, e a si mesmo se entregou por mim. Como que Jesus te amou? Como que Ele me amou? Jesus lá do alto céu, pegou o megafone do Espírito Santo e disse, eu amo vocês. Foi isso?
ato de amor, não declaração de amor. Jesus, ele sai do seu conforto e ele se encarna nessa terra, entre pecadores miseráveis como eu e você. E ele vive isso como um ato de adoração a Deus, porque estava no plano de Deus, o Pai, a salvação do pecador. Jesus, ele vive esse ato de adoração e obediência ao Pai. E ele vem morrer por você e por mim. Jesus não fica com declaração, eu te amo, meus irmãos, eu te amo, meus queridos, mas morram aí. Não, ele se dá por nós. 1 Coríntios 15, 32, Paulo diz à igreja: se como homem lutei em Éfeso com feras, comamos e bebamos, que amanhã morrer. Sabe o que Paulo disse aqui? Crentaiada é o seguinte: a vida cristã é assim. Prega o evangelho, come aí, bebe, celebra, porque amanhã a gente vai morrer, porque a perseguição está feia. Paulo diz, não espera nada diferente disso, que a perseguição é feia. Paulo está dizendo assim, esse é o amor a Deus, esse é o amor com toda a força, físico, desgaste, cansaço. Se necessário for morrer por causa da sua obra. A vida de crente de apóstolo Paulo foi também de adoração sacrificial, com toda a sua força. Sacrifício em serviço aos irmãos. Volte seus olhos ao texto bíblico, versículo 33. Estamos chegando na conclusão da mensagem. Versículo 33 diz: e que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar, continue lendo comigo, a quem? Ao próximo como a si mesmo. Excede todos os tipos de holocaustos. Todos os tipos de sacrifício de adoração a Deus. Amar ao próximo como a si mesmo. Eu cantei um pedacinho de uma música com a minha turminha abençoada lá da sala de novos, né? Uma música antiga, né? Eu me amo, não posso mais viver sem. Se acha, né? Se ama tanto que ele não pode viver sem ele, né? Isso aí tem a ver com um pouco de narcisismo, né? O narciso que, ao olhar a água, ele vê o seu reflexo na água, e aí Narciso se acha belo, bonito, conquanto isso depois vai virando uma erotização e vai até para o campo do homossexualismo, mas esse narcisismo exacerbado, essa questão da pessoa dizer, eu me amo muito. Eu quero dizer para você, meu irmão, o seguinte: quem se ama demais não ama o próximo. Quem se ama demais não ama o próximo. Como assim, pastor? Algumas frases populares que a gente vai absorvendo no Pergunta, que é mais ou menos assim: ei, você não tem amor próprio, não? Você já ouviu isso? Já? Você não ouviu? Eu já ouvi várias vezes. Eu tenho amor próprio. Mas a pessoa está perguntando isso, por que você não corta o cabelo, não toma banho, não tem asseio, por que você não vai para o médico e você não se cuida? A pergunta, na verdade, deveria ser essa. Mas nessa expressão, quando a pessoa diz, eu me amo, eu tenho amor próximo, e eu preciso me amar muito, porque assim como eu me amo tanto, eu vou amar o outro. Aí presta atenção, o que de fato o versículo 33 está dizendo. Volte seus olhos lá. E quem amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, exerce mais coisa do que qualquer holocausto. O que a palavra de Deus está dizendo a nós aqui, é que amar ao próximo como a si mesmo, é amar ao próximo como eu gostaria de ser amado pelos outros. É isso que o versículo está dizendo. Amar ao próximo como a si mesmo, é eu entender que eu gostaria de ser amado dessa forma. Eu quero te fazer uma pergunta. Como você gostaria de continuar sendo amado pelo seu esposo, sua esposa, seus filhos? Como você gostaria de continuar sendo amado pela igreja da Coab? Como você gostaria de continuar sendo amado pelas pessoas que você conhece? É assim que você gostaria? É assim que você deve amar o próximo. Não é que você tem que se inchar de amor próprio. Não é isso que o texto está dizendo. Mas é amar ao próximo como você gostaria de ser amado. É o amor de Jesus Cristo, que desceu do céu, do seu trono, do seu conforto, e veio ter ato de amor por mim e por você, em adoração e obediência ao Deus Pai, como nós falamos. E dentro da conclusão da nossa mensagem, já aplicando para a vida de cada um de nós, para oferecermos uma verdadeira adoração a Deus,
que nos chama para viver isso. Em atos de amor, é preciso que o ser de cada um de nós morra. O nosso eu, cada dia ser colocado na cruz. Nós só vamos obedecer esse texto da palavra de Deus, de amar ao próximo, quando o nosso eu diariamente for colocado na cruz. Enquanto eu e você estivermos preocupados com o nosso umbigo, com as nossas primazias, estivermos preocupados com o nosso amor próprio, que deve crescer cada vez mais, nós não vamos amar ao próximo. A gente vai até falar, eu amo você em Cristo Jesus. Aí eu te amo, irmão. Ele fez o quê por ele? Aí eu levei um bolo para ele a semana passada. Que mais? Amar ao próximo é um ato de adoração a Deus. Nós sabemos que toda a nossa adoração a Deus, ela só é possível através de Jesus Cristo. Cremos nisso. É Jesus que torna a sua e a minha adoração santa, aroma suave diante de Deus, aceitável a Deus. Mas eu quero usar aqui o mas, porém, contudo, entretanto, todavia. A viabilidade do caminho da adoração, que é Jesus, não barateia a realidade do conteúdo da oferta. Eu vou repetir essa frase. A viabilidade do caminho da adoração, que é Jesus, não barateia a realidade do conteúdo da oferta. Quando nós oferecemos adoração a Deus, amando ao próximo, ou cantando, ou de entendimento, não basta dizermos, eu faço isso pelo novo vivo caminho que é Jesus, conforme Hebreus 9:10 nos ensina. De fato, é Jesus que torna aceitável a minha e a sua adoração a Deus. Mas Jesus não diz, então pode vir de qualquer jeito, badernado, bagunçado, sem entendimento, sem coração, sem alma e sem força física. Pode deixar que eu dou um jeitinho aqui para o Pai. É equivocado isso. A viabilidade de Jesus, o caminho qual nós louvamos e adoramos a Deus, não é licença para nós não adorarmos a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. Mas também não basta toda a alma, todo o coração, todo o entendimento e força, se não for através de Jesus. As duas coisas caminham juntas. Na adoração a Deus, em atos de amor, a palavra-chave é todo. Quem prestou atenção na leitura? A palavra-chave é todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, toda a força. E aqui eu e você somos convidados. Eu digo eu e você porque essa mensagem não é para você apenas. Essa mensagem é para mim também. Nós somos convidados para que eu e você adoremos a Deus mais do que cantar nos cultos dominicais. Por favor, entenda isso, em nome de Jesus Cristo. Que nós adoremos a Deus mais do que levantar as mãos. Que nós adoremos a Deus mais do que fazer declarações de amor a Ele. Que nós adoremos a Deus sabendo de fato quem Ele é. Com todo o nosso entendimento. Eu não adoro um Deus que eu desconheço. Quem prestou atenção no sermão do domingo passado, a mensagem, Evangelho de João capítulo 4, verso 23 em diante, Jesus falou assim para a mulher samaritana, você está equivocada, vocês adorem um Deus que vocês não conhecem. Aí Jesus falou, nós judeus adoramos quem nós conhecemos. Está assim de crente adorando a Deus sem conhecer a Deus, ou seja, pensando que adora a Deus. Porque ele está no campo das emoções, ele não raciocina, ele não pensa, ele não busca compreender o que está acontecendo. Basta ele se sentir bem. Adoremos a Deus nos relacionando, não por obrigação, não por medo, não por religiosidade, mas por amor e doação voluntária. Senhor, eu estou nesse culto aqui essa noite, onde eu te louvei, eu orei, eu tive comunhão com meus irmãos, eu dobrei o joelho, confessei pecado, eu adorei ao Senhor também cantando, não porque eu sou pastor e tenho que vir, não porque hoje é domingo e eu tenho que tirar essa culpa, eu tenho que pagar o dia do domingo, não, eu vim aqui porque eu amo a Deus, porque eu tenho entendido quem Ele é, e isso é esforço físico. Só minha esposa e meus filhos sabem, e não dá para querer explicar muito isso. Quando eu chego em casa, depois que eu saio daqui, a primeira coisa que eu gosto de fazer quando eu chego em casa é arrancar o sapato do pé. Pá. Há um desgaste físico e emocional na vida da gente aqui, como se as forças fossem chupadas do corpo da gente. Mas isso é gostoso. Visitar, aconselhar, ouvir problema, orar,
resolver as coisas na graça e na unção do Espírito Santo de Deus, é preparar a mensagem, preparar estudo bíblico, e dar aula sábado de manhã para quem vai ser pastor. Isso tudo é trabalhoso, é árduo, isso queima a massa cinzenta, isso desgasta a gente fisicamente, mas isso é bom, porque eu entendi quem Deus é, e eu tenho buscado entender cada vez mais, e porque eu amo a Deus. Que seja assim com a sua vida, não por obrigação, não por peso, mas porque você o ama, porque você entende, porque é essa relação que Deus quer continuar tendo comigo e com você, de uma adoração a Ele por amor, não esperando algo em troca. Deus nos ajude a sermos de fato verdadeiros adoradores, ao único que é digno da nossa adoração. E eu digo amém pela minha vida, e você, se quiser, diga amém pela sua vida também, que assim seja. Vamos cantar a Deus? E eu te convido a se colocar em pé mais uma vez essa noite, para que nós possamos celebrar a Deus. E já vai vivendo esse exercício. Lá vai eu ficar em pé agora, porque o pastor mandou, e se eu não ficar, vai ficar chato. Se você estiver levantando assim, é melhor ficar sentado. Deus quer adoradores que o adorem em espírito e verdade, porque o amam, e porque têm entendido quem Ele é, e porque até fisicamente às vezes cansa, porque eu adoro e eu sirvo também com toda a minha força. Não é só transpirar para estudar, para trabalhar, para ganhar dinheiro, para ser campeão de competição. É esforço físico também, envolvido na obra de Deus, no reino do Senhor, adorando ao Senhor. Vamos louvar a Deus. Cante entendendo, preste atenção na letra, que essa é uma oração séria. Não existe nada melhor. Não existe mesmo do que estar diante de Deus. Do que estar diante de Deus. Senhor, renova isso em nossas vidas, em nome de Jesus. Pode o mundo se abalar. Seguro eu estou nele. Seguro estou. Graças a Deus. Glória a Ele. Seguro estou em ti. Tudo foi criado por Ele. Tudo foi para Ele, para a glória dEle. Ti. Por isso nós estamos aqui louvando a Ele essa noite. Nós também, para teu louvor. É verdade, Deus, eu quero sempre te exaltar. Quero sempre te Glória a ti, exaltar. Amém. Pois és fiel, Senhor. Pois tu és fiel, Senhor. Adorar-o servindo a Ele. Bom é estar te servindo. Com compromisso com Ele. Com compromisso contigo. Nada vai nos separar disso. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Do teu amor, Jesus. Glória a Deus. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Glória a Deus. Bom é poder adorá-lo cantando, mas também servindo a Ele, servindo ao nosso Deus. Nós vamos orar para encerrarmos esse momento de culto. Eu peço que você não saia. Tem alguns avisos importantes para você. Queremos ainda dar um abraço, uma saudação a todos que nos visitam essa noite. E que, se você ainda tem algumas dúvidas, se talvez hoje, como disse os discípulos um dia a Jesus, eu sou um miserável pecador, amado pela graça de Deus. Se de repente essa palavra hoje derrubou alguns da cadeira, foi dura a palavra, né? Volte a ouvi-la pelo canal do YouTube, ore a Deus e peça que o Espírito Santo de Deus confirme em você aquilo que de fato é o que Ele quer que você e eu vivamos.
não endureça o seu coração. Não endureça o coração. Nós não estamos aqui para dizer que nós estamos descobrindo um novo evangelho. Não, ele sempre esteve aqui. Ele sempre esteve aqui. Mas igual o povo de Israel foi se perdendo na caminhada. Uma hora o povo de Israel estava na bênção, adorando a Deus, servindo a Deus. Outra hora eles estavam adorando Baal. Depois eles voltavam para Deus, e aí Deus tinha que levantar um juiz, eles voltavam a adorar a Deus. Outra hora eles estão para receber a tábua da lei, e daqui a pouco está lá Miriam e Abraão fazendo uma estátua para ser adorado como um bezerro de ouro, Deus egípcio. Miriam e Arão fizeram isso. Quando eu olho para a narrativa da palavra de Deus, eu tenho entendido cada vez mais que eu sou um ser humano inacabado, e que eu estou em constante aprendizado, e que às vezes, pela minha descendência da queda adâmica, pecadora, conquanto salvo pela graça de Jesus, às vezes eu me perco no foco. O pastor se perde também, tá? O pastor também se perde às vezes no foco. E eu tenho ouvido alguns homens de Deus, né? Pastor também ouve pregação de outros, viu? Escolhido a dedo, mas ouço. E vem palavra dura ali. E tenho lido 3 livros ultimamente, porque as pregações deles me incomodaram tanto, que aí a gente vai entendendo, presta atenção no que eu vou dizer agora, que parece que boa parte de nós, a igreja evangélica brasileira, ela é mais religiosa do que discípula de Jesus Cristo. E eu confessei isso a Deus essa semana: Senhor, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que eu sou salvo pelo Senhor, eu sei que eu fui resgatado e redimido pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, eu sei que eu estou buscando caminhar como seu discípulo, mas a palavra de Deus vem tão forte para a vida da gente, que Deus nos faz reconhecer: filho, você acha que a igreja, preparar sermão, estudo bíblico, dar aula em seminário, pregar, levantar a mão, você acha que é isso que é ser discípulo apenas? E aí o Senhor tem falado: meu filho, você está mais para religioso do que para discípulo de Jesus Cristo. Pastor, o Senhor está dizendo isso? Mas com o coração quebrantado diante de Deus. E a minha oração é: Senhor, me faça menos religioso e mais discípulo de Jesus Cristo. Me faz menos religioso e mais discípulo de Jesus Cristo. E essa é a introdução da mensagem do domingo que vem, onde nós vamos celebrar a Páscoa, morte e ressurreição de Jesus. E eu quero que você venha aqui, que eu quero compartilhar aquilo que a palavra de Deus que tem ardido no coração da gente. Nós estamos pesquisando seriamente nas Sagradas Escrituras, onde eu quero que o Senhor impacte você também, assim como Ele tem me impactado. E nós possamos entender morte e ressurreição. Jesus não morreu e não ressuscitou para a gente viver religiosidade, mas foi para vivermos discípulos dEle, sermos seguidores dEle, que vai além de algumas coisas que a gente acha que é suficiente. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Nós reconhecemos, ó Deus, o nosso pecado, reconhecemos as nossas fragilidades, reconhecemos, ó Deus, que muitas vezes na boa intenção, achamos que estamos caminhando, fazendo tudo corretamente, e aí nós somos pegos, mas eu te louvo porque somos pegos pelo Senhor, que abre os nossos olhos, que nos alerta e que nos faz convite para nos voltarmos mais e mais ao Senhor, para sermos menos religiosos, sermos mais discípulos de Cristo, em tudo aquilo que implica ser discípulo de Cristo. Pai, em nome de Jesus, continue a falar na minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs aqui. Senhor, continue a ministrar com graça, com poder, com autoridade sobre as nossas vidas. E que todo coração endurecido seja quebrado pelo Teu Espírito Santo em nome de Jesus Cristo. Que todo intento diabólico e humano contrário à Tua palavra caia por terra em nome de Jesus Cristo. E que o mover do Senhor, Pai, nisso que tem sido a nossa busca desse ano, de um 2017, um novo tempo na vida dessa igreja, que nós possamos estar entendendo aquilo que o Senhor está falando conosco, que nós possamos nos curvar, Deus, diante daquilo que o Senhor está falando conosco,
para que nós sejamos de fato discípulos de Jesus, uma igreja relevante, onde as pessoas do bairro, da cidade, sabem da existência dela, não pelas suas reuniões apenas, não pelos seus exercícios ritualísticos religiosos, mas por uma vivência de fato de verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, Pai. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, o consolo e a capacitação do Espírito Santo de Deus, seja sobre a minha vida, sobre a sua vida, para que nós possamos caminhar diante daquilo que Deus nos desafia essa noite, até a volta gloriosa de Jesus, no nome de quem nós oramos. Amém e amém, Senhor.